Olá pessoal, e agora começou. Estamos na nossa semana 1, na nossa primeira aula do curso para o controle da ansiedade. Se você chegou até aqui, é porque você observou que este é o momento de fazer alterações na sua vida, aprendizagens a respeito da ansiedade para saber como controlá-la. E como que a gente consegue controlar qualquer aspecto da nossa vida? Prestando atenção, observando, vendo como funciona. Por isso que anotar. Aproveitar agora este curso durante essas semanas, que a gente vai ficar junto, nessas 8 semanas, aproveitar para anotar todas as dúvidas, os insights, que são as percepções do que você pode fazer para mudar. Nossas aulas sempre vão síncronas com o módulozinho, aquele PDF que está no início de cada semana, que são partes do livro do Sistema Penta. Então, anote. Essa figurinha vai aparecer outras vezes para lembrar a gente de escrever. Isso vai ser enfatizado. Pode ser uma escrita numa folha especial, num caderninho que você tenha comprado para esse objetivo. Pode ser no celular. E mais na frente eu vou falar por que é tão importante escrever. Essa nossa primeira semana, esse nosso módulo está dividido nessas duas partes. Primeiro, conhecer o que é ansiedade. Primeiro passo, saber as diferenças entre a ansiedade positiva e negativa. A ansiedade pode ser boa de alguma maneira. Na segunda parte, eu vou falar sobre especificamente esse sistema Penta. Certo? Reunião dessas 5 letras que vão levar a essa abordagem sistematizada dos fatores que causam ansiedade. E ainda na segunda parte, vou falar do tópico são só 3 meses? Vou usar diário para sempre? Conhecendo o que é ansiedade. A gente é bicho, a gente é animal, né? A gente é ser humano, dotado de racionalidade, com os pensamentos superiores, a gente imaginando por que a gente está aqui, qual que é o nosso objetivo, mas toda a nossa carcaça é animal, com um cérebro e à esquerda ali a gente vê ambos os rins, com as suas glândulas adrenais em cima. A adrenal, que está em cima do rim, também chamado de suprarrenais, são as glândulas que produzem adrenalina. E também o cortisol, os hormônios que são os hormônios do estresse, os hormônios da ansiedade. E o cérebro é simbolizado ali porque é a influência desses hormônios, neurotransmissores, que fazem com que o cérebro tenha ativação de algumas áreas e ele manda como maestro a resposta para o corpo, com ativação do sistema nervoso central. Então, é como funciona. Isso a gente não vai conseguir mudar. A gente pode conseguir controlar os processos do nosso córtex cerebral, das partes superiores de pensamento, para não ativar de qualquer maneira e de qualquer forma as nossas glândulas suprarrenais. Se a gente muda a percepção, a nossa cognição daquilo que leva à ansiedade, se a gente se entende, aprende o que nos causa ansiedade e passa a controlar, a gente domina esse processo e este é o objetivo de a gente entender primeiro esta fisiologia que a gente não consegue mudar, porque inclusive nosso hormônio, a adrenalina, ela serve para manter a pressão arterial. Então não tem como, não vou viver sem adrenalina, né? Não existe. Então o controle tem que vir de cima, vir do cérebro, das funções cognitivas superiores. Ansiedade positiva e negativa. A ansiedade pode ser boa de alguma maneira? A importância da ansiedade que eu falei, da gente conhecer, é que existem, didaticamente a gente pode dividir a ansiedade em 3 tipos de ansiedade. E aí a gente já caiu na figura da cobra. Vou chamar a atenção primeiro para a figura da cobra. É a ansiedade adaptativa. A ansiedade adaptativa é o da ameaça real, a ansiedade da sobrevivência. Se a gente se depara com uma cobra, a gente tem mais que correr. O sangue tem que ir para o músculo e a gente tem que se defender. Aquela reação de luta ou fuga. Se você está num perigo iminente, não é para ficar com tranquilidade, né? É para dilatar a pupila, para entrar mais luz, é para o sangue ser ejetado para o músculo para poder correr.
para conseguir uma ativação melhor ali daquele momento, você foca na situação para ficar mais propenso a se sair bem daquela ameaça, uma ameaça real. Mas existe a ansiedade que é a patológica, que é aquela negativa, que é uma preocupação excessiva e prolongada que você pode ter por ativação de regiões do cérebro que ativam as glândulas e liberação dos neurotransmissores. Essa, quando vai ficando mais prolongada, ou quando vem na hora errada, melhor dizendo. Por exemplo, você vai falar com um chefe, ou você encontra um animal que não é para levar, que é uma aranha, ou um gato, né, as diversas fobias, né, de espaço fechado, de tudo. Não é para você ter uma reação extremada, isso só prejudica. E ainda assim, falar lá na frente, conhecer uma pessoa, pedir uma informação, pode desencadear esta reação que não é bem-vinda. A gente já consideraria a ansiedade negativa. E ficando recorrente aquilo, ó, antecipação de ameaça futura. Você pensa no que vai fazer amanhã ou na situação que você vai se submeter, seja um encontro com alguém no trabalho, seja uma prova, um concurso. Isso leva a inquietação, aflição, angústia. Essa é a ansiedade negativa. Falamos que tem 3 tipos de ansiedade. A ansiedade positiva é essa expectativa ansiosa que a gente pode ter com alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, você vai encontrar uma pessoa, um amigo que você não vê há muito tempo, ou vai comprar um produto que você quer muito, naquele dia vai chegar pelos correios, ou alguma coisa legal que vai acontecer na sua vida que não altere seu humor para baixo. Pelo contrário, pode deixar você até mais tolerante para algumas situações, algumas adversidades. Você pode ficar um pouquinho mais inquieto, mas não atrapalha a concentração. Pode inclusive levar ao foco da concentração. Focar mais fácil. Essa é a ansiedade que é boa, né? Não leva a malefícios. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que tudo é disparado pelos mesmos hormônios, né? A concentração sem adrenalina, sem o mínimo de noradrenalina, você não teria, né? Ela é responsável pelo foco, pela aprendizagem. Só que o excesso, disparado na hora errada, não adianta nada. E falar com o chefe, fazer uma prova e tremer teu branco, é o prejuízo, é a ansiedade negativa sendo revelada, e o objetivo é esse controle, o entendimento dessas 3 facetas da mesma ansiedade que ela dita. Como acontece, né, a gente acostuma falar ansiedade, e é muito importante a gente diferenciar, porque uma mesma palavra leva aí a conceitos que são diferentes, a entendimentos de umas ansiedades que não são necessárias, né? No caso da ansiedade de sobrevivência, adaptativa, a ansiedade que seria a positiva e a negativa. Essa sim que a gente tem que controlar, que tem que ficar de olho e aprender. E quais são os sintomas da ansiedade? Eu já disse um pouquinho, né? Então você pode ter uma taquicardia, coração acelerando, você pode ter uma inquietação, dificuldade de concentração, irritabilidade. Com o tempo pode levar a dor de estômago, dor muscular, mancha na pele, sensação de fadiga, e a insônia é muito comum. Insônia é uma manifestação que ela acontece rapidamente, né? É muito prevalente nas pessoas. Uma preocupação que você tenha, pensando ali em algo que pode acontecer, ataca justamente rapidamente no sono. E como que faz? O que você age? Como que você age para diminuir isso? O principal é ali. A gente vai ter 8 semanas e a gente vai se concentrar nessas 8 semanas, por isso que eu falei para anotar, que agora é a hora de você se concentrar. Você chegou no curso, você optou, eu vou fazer esse curso porque eu quero mudar, então vamos agora investir o seu tempo em concentrar agora, no que você vai fazer, em como agir para mudar. Que é a disposição para mudança. E como controlar, né, na ilustração ali do extintor penta, com as suas 5 letras apagando ali o vulcão desses efeitos da ansiedade. Então a ansiedade, ela costuma aparecer em episódios espaçados, como reação a estressores. Com a falta de habilidade para o domínio, esses episódios ficam mais frequentes e intensos, enchendo os dias com a sensação de incerteza e preocupação, irritabilidade e cansaço, levando a períodos de insônia e dor. É impossível passar uma vida sem eventos estressantes, né? Como passar por esses acontecimentos da melhor forma? A gente pode, neste momento, falar que as pessoas reagem diferentemente, né, às situações.
por que umas pessoas ficam tão aflitas com algumas coisas, outras com outras, ou melhor, independentemente disso, como eu me conheço para controlar as adversidades que me causam ansiedade, para que eu não sofra com elas. Cada pessoa tem seus limites e cada corpo tem a própria maneira de expressar o que está desconfortável na sua mente. Conversar com amigos, procurar psicoterapia são meios de entender a ansiedade a fim de administrá-la e não deixar que ela conduza à depressão e a outros transtornos. A gente falou da alteração na pele, a gente falou alteração no estômago, uma gastrite, uma úlcera que aparece. Pessoas podem ter mais perda de concentração, outras ficam mais irritáveis, outras se fecham mais, ficam mais em isolamento. Então, tendência é para ter uma depressão. Então, cada pessoa tem a sua forma e já ali eu coloquei, né? O curso ele tem esse objetivo de abrir a nossa percepção. O que a gente pode fazer? Profissionalmente, a gente tem as pessoas, né? O psiquiatra, que é afeito a esse mecanismo de mudança de atitudes pela pessoa, o psicólogo e o amigo, né? O amigo que seja um bom ouvinte, que bote você para cima, pode ser usado para ajudar nessa reflexão. E lembrando, né, para você ter um bom amigo, você tem que ser um bom amigo. É assim que funciona. Segunda parte. Agora vem o que trouxe-nos aqui. O Penta. Como é que essa história começou, o Penta? O Penta foi assim, né? Ao passar do tempo, pacientes em consultório, as queixas muito comuns, repercussões muito comuns no corpo, diferentemente essas que a gente falou, né? Um ataque cardíaco, uma irritabilidade, alteração de pele, isso, queixas muito comuns de consultório. E eu, na sequência, fui formatando, né? Com essa frequente esclarecimento aos pacientes, eu fui formatando que os campos a ser abordados poderiam seguir ali uma cronologia, ou o tempo ali para não esquecer, para não deixar na consulta ficar sem falar e para focar para a pessoa que queira dar atenção naquilo, chegar naquele ponto mais facilmente. E dois amigos, né, foram muito importantes, Zé de Arruda, Eliana, que na época a Eliana anotou os tópicos que eu falava com ela, e aí fui formatando até que eu percebi que tinham as letras, o Edmar sempre estimulando, falando, isso é interessante, e escreve sobre isso, faz um livro sobre isso. Então foi passando o tempo até que foram se desenvolvendo essas 5 letras e este método pensado para esta prática imediata, com conceitos simples, para prevenir e amenizar os efeitos desagradáveis da ansiedade. As letras aí, né, em verde, azul e amarelo, alusivas aí à nossa bandeira. Então as 5 áreas do Penta são essas: o planejamento, escolher programação, neurotransmissores, terapia e alopáticos. Na sequência da semana a gente vai ver que cada área se abre bastante. Cada área que você escrevendo sobre ela, você vai atentar às dúvidas que você tem relacionadas, o que você pode fazer. Algumas áreas têm diários, escrever sobre. Então essas são as 5 áreas. Com a repetição vocês vão decorar. Começa pelo planejamento e acaba no alopáticos. Qual que é o goal? Qual que é o nosso objetivo? Desenvolver e executar as novas estratégias. Observando essas 5 áreas de controle da ansiedade, a gente vai mexendo, vendo daqui e dali o que dá para ser feito. Não há magia. Então, dedicação e disciplina. Observando, você acha. Uma hora para outra, não existe. Não existe. Você achar que algo que se formou com o tempo vai se desfazer magicamente, não. Precisa aí de um esforço pessoal. Por isso que eu falei, vamos aproveitar as 8 semanas. Agora que você está aqui, é o momento da gente fazer o gol, achar o MMA. MMA está ali naquele celularzinho em cima, que é o melhor manejo da ansiedade. Então, o Penta é este mapa, olha ali, chegando no melhor manejo da ansiedade. E isso é bastante pessoal. Cada um de vocês tem as suas manifestações. Só que a raiz, a gênese é a mesma. No começo a gente falou, a gente é bicho, é animal. Então é tudo parecido, com sutilezas. Sabendo aplicar direitinho, a gente melhora isso. É esse o nosso objetivo. O sistema Penta ele se baseia no formato cognitivo comportamental.
trazendo mudanças a partir da motivação ambiciosa. Você quer melhorar. Isso aí é o pressuposto. Sem esse, a gente não anda, né, pessoal? Tem que querer mudar. Você que está vendo este vídeo, chegou até aqui, certamente está querendo. Agora falta a parte do esforço, né? Motivação ambiciosa, não basta você querer, tem que fazer. Está orientado. Então, o Penta ele pode ser usado sozinho, você pode envolver familiares, envolver amigos, ter o suporte de um profissional para ajudar no processo. Sozinho ou acompanhado. As mudanças cognitivas, ou seja, como você enxerga você, os outros, o mundo, elas vêm a partir de uma reflexão individualizada que pode ser impulsionada quando realizada pelo paciente junto com seu psicólogo ou psiquiatra, né, simpáticos ao método de corrigir distorções. Também funciona com amigo. Você que tem um amigo com pensamentos coerentes, usa para impulsionar mais ainda o profissional adequado. Sozinho dá? Lógico, esse é o objetivo, você usar o método sozinho. A gente está aqui, na verdade não está sozinho, né? Estou aqui desse lado, você está aí, aproveitar. Aprender, esforçar para ter o melhor resultado. E esta pergunta ela é para levar a sua reflexão. Está lá a moça pensando em outras coisas ali, ó, e ela chegou nessa dúvida. Por que raramente eu falto ao trabalho em muitos meses e sempre consigo descumprir a academia ou a dieta em poucas semanas? O que é que faz que um comportamento seja mantido ou não? Então temos aí agora uma chavezinha, já começa. A você perceber que a resposta pode ser, ao menos em parte, pelo contrato. Contrato de quem com quem, né? Assinado ou não, você sente que não pode fugir da obrigação e levanta da cama, mesmo sem estar disposto, e faz o que tem que fazer para ter o salário. Não reclama, você faz. Mesmo com desconforto, você se esforça, se força e executa ali a atividade. Isso é engraçado, né? Para trabalho, a maioria das pessoas faz isso. Só que quando você é seu próprio chefe, quando você coloca ali seus objetivos, você desrespeita o horário, ignora a meta, procrastina. E agora vem a parte, né? A gente entendendo que a gente acaba fazendo isso conosco mesmos, de nos boicotarmos, como você faz para ensinar esse chefe interior? Que seria, né, a nossa consciência. Como que a gente faz? Olha ali, veja ali na imagem que há um implante ali das ideias do Penta e depois é possível até já visualizar com a lupa. Então, se você quer mudar, ter como objetivo a conquista, tem que perceber isso, né? O seu chefe interior deve ser treinado. Vozinha que fala com você, né? Tanto a de acordar de manhã mesmo sem vontade, quanto a de desistir de fazer a corridinha ou qualquer outro objetivo. Um bom começo para ser feito agora, ou quando você achar que estiver pronto, é fazer esse novo contrato adequado. Não espere uma mudança para o resto da vida. Ser humano funciona em salvas para muita coisa. A gente empolga, passa um tempo fazendo, depois a coisa se esmaece, mas então não fique se obrigando a ter o melhor desempenho, que seja daqui para frente, fazer aquilo, né? Não corre nada e agora, a partir de hoje, vai correr 10 km por dia. Não é assim que funciona. Isso dura pouco tempo, né? Você vai ter recaída, não vai funcionar de 100% na primeira tentativa. O sistema Penta, vamos falar na sequência, a gente pensa em 3 meses, ou num prazo que você coloque para você. Seu chefe interior está em readaptação. Se você botar uma meta muito alta para qualquer coisa, seja para uma criança, seja para você, você vai levar-se ao desânimo e não executar, reforçando o conceito de sou incompetente, não sou capaz. Então o que você deve fazer é contentar-se com modificações por 3 meses, melhoras de 30%. Então essa é a base do novo acordo de você consigo mesmo. Faça planos de 3 meses na academia, se respeitá-lo por 2 vezes em 12 meses, terá feito exercícios em metade de 1 ano. O que é muito, né? Para quem não faz nada, já é um pulo. Então, 3 meses, pensamento. Temos aí da TCC, que é a Terapia Cognitivo Comportamental, a gente pode pegar emprestado alguns conceitos. Um que é muito parecido é esse, do OIF.
Que a gente vai fazer como para fazer essa alteração? A ideia é a gente mudar, 3 meses. Tudo começa com a observação do que está errado ou prejudicial na sua vida e gerando ansiedade. Segundo passo, identificação. Observar, não faço tal coisa, né? Sou desrespeitado pelo meu filho, grito com meu marido, casa é bagunçada, não consigo me concentrar, sento para estudar, não dá certo, não faço academia, não consigo ir para natação, não faço a hidroginástica. Então você observa o que está errado. Se você não achar que está errado, não adianta, né? Você tem que saber que você quer chegar em algum lugar. A gente falou da motivação ambiciosa. Após a observação, você tem que fazer a identificação honesta do que é necessário e possível controlar. Tem coisa que não dá para mudar. Tem coisa que dá. Se você achar que vai mudar muito de uma hora para outra, que precisa de alguma solução mágica imediata, não vai funcionar. Vai levar aquilo de, sou incompetente, sou incapaz. Então a identificação tem que ser honesta do que é necessário e possível de controlar. Após isso, a parte mais elaborada, essa primeira parte aí vem de uma honestidade. Agora a parte aqui da formulação é a parte mais elaborada, que é aí que as novas atitudes, a formulação de novas atitudes para os antigos estímulos geradores de ansiedade, é nesse pedaço que você tem que sentar, pensar, sozinho ou acompanhado, vendo outros exemplos de situações para ver como você vai mudar. A formulação são as estratégias, o conjunto de estratégias para fazer. E a parte que é a da persecução do seu objetivo, que é a execução desse novo arsenal de atitudes. Então, esses passos sendo feitos, você certamente vai implementar um novo comportamento. Se a execução ficar, então, constante, né? O comportamento é permanente e vira um hábito. Essa aula introdutória, a gente já aprendeu aí o que é a ansiedade, tipos de ansiedade, são conceitos interessantes que, na leitura do texto, se você ainda não fez, vai fazer, né? Pode ser antes ou depois dessa aula, cada pessoa tem uma forma de absorver melhor a matéria, o conteúdo. Você vai ver que, na sequência, a gente vai, nesse curso, passar pelo controle da raiva, pelo planejamento, observação de prioridades, tipos de reclamação e sua função, buscando a extinção desse comportamento quando se chega à conclusão que ele é desnecessário e, mais ainda, prejudicial, comparação rasa, se envolve inveja e outros prejuízos, e as crenças. Ali ficou meio apagadinho, mas aquilo ali é um unicórnio. Então, de tanto ver, a gente às vezes pode achar que existe, né? Um unicórnio que voa. Não. As crenças que são baseadas em possibilidades que não são reais, que não são factíveis, a tendência é que elas levem ao prejuízo. Então, essas áreas a gente observará na sequência das nossas aulas. Isso aqui é bem importante, né? Nossa base é a escrita, seja no diário, seja no celular. Se a gente fizer uma escrita que seja coerente, uma escrita que seja constante, a gente consegue fazer o processo da observação e, na sequência, da identificação. Por que 3 meses? 3 meses é um tempo razoável para você falar, olha, começou, vou levar a termo para mudança de atitude, esse aqui é o objetivo, esse comportamento. Então, 3 meses é um tempo me parece bem razoável. Pode ser 1 mês, pode ser 4 meses, pode. Deixa 3, para algumas coisas 1, para algumas coisas 1 semana para implementar. Mas vou usar diário para sempre? Os diários a gente vai ver já já quais são as vantagens dele. Mas os diários são uma sequência de escritas dos comportamentos, das situações que você quer mudar. Você não vai usar o diário para sempre. Ele é para trazer a sua consciência. Então, no começo, na alteração, para você instituir um novo hábito, para você ter disciplina, você usa. Depois você vai largar, isso é até espontâneo. Mas em 3 meses você ande com papel no bolso, você ande com o celular, você faça com rigor. E existe diário para tudo. Neste curso você vai aprender sobre o diário de ansiedade e o planejamento diário com pontuação, tédio e humor. Então pense em usá-los por 3 meses, comprometendo-se a escrever fielmente, isso será já suficiente para causar alguma transformação. Se no final achar que valeu a pena, faz por mais 3 meses. Vantagens nos diários. Para que escrever?
né? A gente vai lá, não, mas eu sei que isso está errado, não precisa. Estou enfatizando desde a segundo slide, né? Aquela figurinha já era da pranchetinha com a mãozinha ali, papelzinho para escrever. Faça, né? Não precisa questionar tanto também, né? Pega o papel e faz, é um método simples e barato, tem que ter essa disciplina, faz que você vai ver, né? Então, vantagens nos diários, para você entender ali por que é essa a nossa base, a escrita. Iniciá-los, os diários, abre uma nova fase na vida, motivam, ou seja, começou o curso, é agora, pega o diário, faz o caderninho, faz o papel no bolso. Eles permitem externalizar o que se está sentindo. Só de você escrever, você começa a racionalizar. A emoção fica colocada para fora, e isso já é positivo para mudar a forma, a sua concepção de você mesmo, como você se comporta. Diários possibilitam ver de um novo ângulo o que incomoda. Escrevendo, você raciocina em outra velocidade, você pensa para botar no papel ali a mudança, né? A sua perspectiva muda. O objetivo é achar novas atitudes, né? Novo conjunto, novo arsenal de comportamentos de mudança. Então, escrever para ver por que você está sentindo, o que está ali passível de ser mudado. Os diários expõem a frequência dos comportamentos que atrapalham. O diário da ansiedade, ele é para você colocar, né? Quando que aconteceu, que horas, que dia. Então você acaba vendo, nossa, estou tendo isso várias vezes no mês. Ou, olha, até que estou tendo isso uma vez por mês, achei que fosse um comportamento mais frequente, é menos. Então tem essa função também. Para que o diário também? Olha, cada sucesso deixa mais clara a sua capacidade de mudança. No diário você também escreve o seu comportamento alterado, aquilo que você já imaginou fazer na situação quando aparecesse o estímulo gerador de ansiedade, e fazendo você ver, olha, venci, passei por esse episódio com mais facilidade. Isso reforça na sua mente o caminho de você continuar executando daquela nova maneira. E os diários também facilitam compreender mais sobre si mesmo. Reflexão, né? A gente quer se conhecer para saber limite, saber onde vai, com aquela tendência a entender, a chegar, né, no mais perto da felicidade que a gente pode. Então você escrevendo para saber que você gosta mais de uma coisa do que de outra, promove essas descobertas imprescindíveis. E lembre-se sempre de registrar cada sucesso, principalmente os pequenos, pois isso reforçará sua capacidade de ação e trará mais conquistas. Algo muito importante nesse processo: comemore todas as vezes. Comemore, vá para o seu amigo, fala, ó, fiz tal coisa, vai lá e paga o café para o amigo, vai para a sorveteria, fale sobre o sucesso, reforça na cabeça, estimula mais a amizade, fortalece laço. Ó quem apareceu aí de novo. Tem que escrever. Ah, mas eu lembro. Não, escreve. Está aqui, tá fazendo curso, escreva. E então chegamos aqui ao final desta primeira aula. Continuamos agora com essas descobertas, todos os seus insights. Se você quiser externalizar, falar mais sobre aí o que você vai focar, eu quero ir neste aqui que é meu problema, relacionamento, briga com o filho, concentrar em determinada atividade para estudo. Escreva. Se você quiser externalizar isto, estamos lá no grupo. O WhatsApp, ele vai servir com esse objetivo. Vamos ficar nesse grupo por um tempo. E agora, no tempo do curso, quando as pessoas estão mais animadas, a gente usa o outro que está de trampolim, né? O grupo tem moderação, estou lá, então vamos ter o natural respeito, né? Todos aqui estão com seus objetivos e um impulsiona o outro. Você vai ver que no grupo, com as pessoas, um dá uma ideia, o outro fala, e a gente está receptivo. Então, com as ideias, com as motivações, a gente vai acabar tendo aquela fase de achar que consegue tudo, depois a gente desanima, aquilo que eu falei lá da recaída, né? A coisa não é simples e fácil, mas aí você espera 1, 2 dias, reavalia o trajeto, e isso é mais rápido e mais fácil, falando com outras pessoas, com a moderação, para a gente conseguir continuar na jornada. Combinado? Te vejo no grupo. E continue bem.